Olá, tudo bem? Parece que aquilo que é bom dura tão pouco. Nós já estamos chegando ao final desse trimestre, que na verdade, pela configuração das datas do ano, ficamos com 12 lições apenas. São normalmente 13, estamos com 12, mas hoje é a 12ª. E o autor da nossa lição, do nosso guia de estudos, que versou sobre o Espírito Santo e a espiritualidade, ele trabalhou com um tema geral. Ele falou sobre a obra do Espírito Santo, estudando aspectos gerais da obra do Espírito Santo. E eu os dividi, para facilitar, em 3 grandes tópicos. O primeiro tópico, quais são as obras do Espírito Santo? O número 1 em algarismo romano é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso está naquele clássico texto de João 16, versos 8 e 9. O que é convencer do pecado? Convencer do pecado não é acusar o pecador, mas levá-lo como o consolador, que o Espírito Santo é, a ver em Cristo a solução. Não adiantaria nada ele simplesmente acusar o pecador, dizendo você é pecador. Se ele já sabe que é. Mas esse convencer dá a ideia de convencer e conduzir à solução, e a solução é Cristo. Segundo ponto, convencer do pecado, mas o texto diz convencer da justiça, João 16, 8 e 9. Convencer da justiça significa levar o pecador a ver que nele mesmo não há justiça. Mas, para enfrentar o pecado, ele precisa de uma justiça que está acima dele, que está fora dele, que é a justiça de Cristo conquistada por ele na cruz do Calvário. Né? Então essa justiça de Cristo é colocada como uma veste sobre o pecador maltrapilho. É o que a Bíblia chama de as vestes da justiça de Cristo, que está muito bem ilustrada lá em Apocalipse capítulo 3. Ou seja, o que nós conhecemos como justificação pela fé, que é o ato de Jesus colocar sobre nós as vestes puras da sua justiça e cobrir a nossa imundície, o nosso pecado, logicamente num processo de transformação da nossa vida. O terceiro ponto que o Evangelho de João nos fala sobre a obra do Espírito, além de convencer do pecado, da justiça, que é Cristo, ele nos convence do juízo. Esse verso, às vezes, é interpretado como convencer você de que um dia haverá um juízo. Bom, de alguma forma, quando nós aceitamos a Cristo, nós entendemos isso também. Mas no contexto imediato do Evangelho de João, quando ele fala do juízo, ele logo explica que juízo é esse. No verso 11, ele diz assim, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? É o diabo. Quer dizer que o inimigo de Deus, Satanás, já foi julgado. Ou seja, ele já está condenado e nós devemos nos alegrar com isto. Ou seja, nós estamos do lado certo da batalha. Nós estamos do lado de Jesus, porque o inimigo já está julgado. O juízo dele já foi feito desde a cruz do Calvário. Aliás, desde o momento que foi expulso do céu. Mas na cruz do Calvário houve a coroação desse juízo e a sua hora chegou e para ele não há mais oportunidade de salvação. Então, convencer do juízo é do juízo de Satanás e nos alegrarmos de que Satanás já está julgado e se nós estamos do lado de Jesus, estamos salvos e salvos para sempre. Então, o primeiro bloco seria este, convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o segundo bloco é trazer, da obra do Espírito ainda, é trazer a salvação ao crente. Ou seja, o Espírito nos leva a aceitar a Cristo, ter o perdão e ter a reconciliação com Deus. E o mesmo Espírito nos dá a certeza desta salvação, nos selando nele. E o famoso texto de Efésios 1, versos 13 e 14, diz assim, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. O que ele está dizendo aqui é uma coisa muito profunda. O que é? Que você, quando aceita Jesus, tem que ter convicção disso, tem que ter certeza desta salvação. Há muita gente que a gente pergunta e diz assim, você está salvo? O indivíduo diz assim, eu não sei. Mas um crente verdadeiro tem que ter convicção da sua salvação. Tem que dizer, sim, eu estou salvo em Jesus. Bem, mas você ainda é um pecador, não é? Você ainda está restrito a um corpo pecaminoso, de pecado ainda.
Mas, mesmo assim, nós podemos ter certeza da nossa salvação, porque Jesus já veio, já morreu por nós, já ressuscitou por nós e ele voltará para nós. Então, a certeza da salvação é uma marca do crente. Não no sentido de presunção, do tipo assim, eu estou salvo e todo mundo está perdido, ou você está perdido e eu estou salvo. Não, não é nesse sentido. Mas de forma humilde, nós podemos dizer, eu estou salvo em Jesus. O texto de 1 João 5 diz, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Ou seja, nós temos que ter essa convicção. Se eu estou na igreja e eu ainda não tenho essa convicção, o Espírito Santo ainda não colocou isso sobre mim. Ainda não fui selado com o Espírito Santo da promessa. Eu ainda não tenho certeza da minha salvação. E isso é comprometedor. E por último, dentro desse trinômio, digamos assim, desses 3 itens da nossa discussão. Primeiro, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Segundo, o Espírito Santo traz a certeza da salvação ao crente, que ele conserva o crente no caminho da salvação. Por último, a nossa lição trouxe o Espírito Santo traz esperança ao crente. O amor de Deus em nós produz esperança para o agora e para a eternidade. O amor é o fundamento dessa esperança. Quem trabalha para que tenhamos essa esperança? O Espírito Santo. Romanos 5, 4 e 5 diz que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, é muito interessante a gente pensar nisso. O amor de Deus é a base de tudo. E o amor de Deus traz ao nosso coração esperança. Mas quem traz esse amor de Deus para nós? O Espírito Santo. Sem dúvida, nesse trimestre, a gente aprendeu a valorizar ainda mais a pessoa maravilhosa e a obra maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida e na vida da igreja, da comunidade dos crentes, da comunidade dos fiéis. E eu queria terminar dizendo a você o seguinte: Satanás tem trabalhado nos últimos tempos para desacreditar a obra do Espírito Santo. Aqui, ali, acolá, gente mal intencionada ou mal entendida, ou gente enganada, eu não sei, mas tentando desmerecer a pessoa do Espírito Santo, reduzindo-o a uma coisa, reduzindo-o a uma mera energia, ou confundindo-o com Jesus Cristo ou com o Pai, e tentando retirar dele esta obra maravilhosa que ele faz, de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Essa obra maravilhosa que ele faz, trabalhando em nós para que tenhamos a certeza da nossa salvação, trabalhando em nós para que tenhamos esperança, não só para esta vida, mas para a vida eterna, derramando o amor de Deus dentro de nós, para que sejamos crentes fortes, crentes fiéis, crentes audaciosos com as coisas de Deus, crentes motivados. Esta é a obra do Espírito Santo. Billy Graham dizia, eu preciso de Jesus Cristo para a minha vida eterna, mas eu preciso do Espírito Santo para a minha vida interna. Ou seja, eu preciso que o Espírito Santo me conduza nesse jornadear da vida, me anime, me motive. Tanto é que ele é chamado na Bíblia de o outro Consolador. Que realmente o Espírito Santo esteja com você. E que nesse trimestre você e eu possamos ter sido usados por ele para levar aos nossos alunos esta pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo, e que nas nossas orações clamemos e busquemos o Espírito Santo para vivermos uma vida santa aqui e para vivermos uma vida produtiva para a obra de Deus aqui nesse mundo. Que Deus abençoe. A gente se encontra aqui no próximo trimestre, se Deus quiser. E não esqueça, nós também estamos no facebook.com/classe de professores. Lá você encontra esses vídeos, lá você encontra também o nosso resumo desses temas que estamos apresentando aqui. Que Deus abençoe, a gente se encontra, um bom sábado para você.